Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Ele é um escritor premiado, é jornalista, é cronista, é biógrafo. Vou conversar com meu amigo de tantos anos, Inácio de Loyola Brandão. Loyola, vou chamar de você de Loyola, como sempre te chamei, não preciso mudar, né? Inácio. Não, Inácio é em Araraquara. Em Araraquara é Inácio até hoje. Até hoje. Quando é que foi anexado Brandão ao nome? Estou falando o nome como escritor, né? Porque nos tempos da última hora era Inácio Loyola, né? Quando o Zero foi sair na Itália, me mandaram um telegrama, não tinha e-mail. E aí dizendo assim, acontece o seguinte, Inácio Loyola, o santo, está enterrado aqui em Roma. E ele morreu há 400 anos. Sair um livro com Inácio de Loyola vai ficar muito estranho. Vamos pensar que é psicografado. Psicografado. Ou que é aquele morto que voltou. E aí, podemos acrescentar um Brandão? E aí eu disse, claro. E daí em diante, me levou um peso, porque Inácio Loyola era um peso. Cada vez que eu era apresentado a alguém, dizia assim, Inácio Loyola, não é o santo. Sem então, falar nas brincadeiras, né? Sem falar nas brincadeiras. Se bem que Inácio Loyola era um grande santo, né? Um soldado santo, né? É, porque ele fundou a Companhia de Jesus. Isso. Que são os jesuítas. Eu acho que é claro, a Companhia de Jesus não havia de ser os beneditinos, né? Não, mas muita gente não imagina que seja. Não associa uma coisa com a outra. E Companhia de Jesus porque ele era um soldado, e os soldados eram divididos em companhias. É, e ele criou os 10 exercícios espirituais e tal, tudo baseado naquela coisa. Era quase uma coisa de monge guerreiro, né? De monge guerreiro. E porque ele era muito sacana antes. Era isso? Muito, muito. Antes de ser santo? Antes de ser santo. Sim, claro. Depois eu não sei. Mas aí ele, no cerco de Pamplona, foi ferido. Ah. No hospital, leu várias vidas de santos e se converteu. Aí ficou bom. E aí mas antes ele mandava. Mandava ver. Eu acho que ele até tomava o tesão de vaca. Sério? Não sei. Conta essa edição aqui. Fala um pouquinho dessa edição para mim, por favor. Essa edição, 35 anos, zero correndo o mundo. 35 anos, metade da minha vida, né? É verdade, você está com 50, né? 50. 50 de jornalismo. Vamos lá. 35 anos. Ele saiu no Brasil em 75, depois de ter saído na Itália em 74. Porque você lembra, ele foi proibido aqui. Nenhum editor quis lançar esse livro. É. Era um livro que mostrava o bastidor da ditadura, mostrava o Esquadrão da Morte, mostrava a tortura, mostrava a dificuldade de vida, mostrava tudo aquilo que vivia na época. É. E nenhum editor tinha coragem, porque podia fechar a editora. Aí o livro sai na Itália pela mesma editora que publicou o Zhivago, a Feltrinelli, que também tinha sido um livro proibido na Rússia, né? É, totalmente. Então, recebeu uma ditadura. Falava das prisões da Sibéria. Falava de tudo. E aí? E aí, uma editora teve coragem, a Lígia Jobim, que era, aliás, filha de um diplomata, e lança aqui no Brasil em 75. 31 de julho, no dia do meu aniversário. E por que editora? Brasília Rio, que não existe mais. Certo. Não existe mais. E o que você está folheando aí são 100 páginas de making of. É um livro que tem um making of. E você... É bonita a edição. Não, é muito bonita essa edição. Então a gente fez essa comemoração
Porque esse livro teve uma certa importância. A partir desse livro é que saiu o primeiro movimento contra a censura no Brasil. É verdade. Você lembra? Quando ele foi proibido, você lembra disso? Foi proibido também o livro do Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo, foi Isso. proibido José Roseiro, Araceli, Meu Amor. E aí começou um movimento e 1.046 intelectuais assinaram esse coisa. O primeiro a assinar, Antônio Cândido, aí você vê o tamanho. Depois, Sérgio Barco de Holanda, o Rouanet, o Gilberto Freire, enfim, 1.046 pessoas do Brasil inteirinho. E foram ao ministro, Armando Falcão, que se recusou a receber. Mas aí começou um movimento e aí, daí 3 anos, a censura caiu, diminuiu. Então, entre 70... Diminuiu, né? Não Diminuiu. ainda, Não, mas em 79 acabou. Tanto que o Zero, curiosamente, foi o primeiro livro liberado. Aí eu fui a Brasília, que eu queria ver o decreto, o que estava escrito e as argumentações. Só tinha 2 linhas escritas assim: proibido por ser atentatório à moral e aos bons costumes. Que bonito. Eu já fui processado por ser atentatório à moral e aos bons costumes quando eu escrevia no Pasquim. Lá. Mas aí fui inocentado. Mas chegou a ter processo, etc. É uma pena que a gente seja inocentado. Porque aí um dia eu disse, se essa é a moral e esses são os bons costumes, eu sou contra. Porque era aquilo que eles queriam. Não, e foi muito curioso. Você lembra, naquela época, cada órgão de imprensa tinha um censor dentro. E quando o Zero foi proibido, eu trabalhava na Editora 3. Eu fazia Planeta. E o Mino Carta me liga de Brasília e diz, o Zero está na mesa do Falcão, vai ser proibido. Aí eu chamei o censor, que era muito curioso, era uma relação muito louca. O censor, inclusive, da Editora 3, era um polonês muito inteligente, só que fazia censura. E ele era muito curioso, que ele um dia chegou e falou assim, Corações e Mentes vai ser proibido amanhã, corre para ver hoje. Todos nós saímos correndo para ver. Cada vez que uma coisa ia ser proibida, ele avisava. Ele avisava. Avisava e a gente ia. Aí eu falei para ele, olha, o Zero está lá na mesa do Falcão, pode ser proibido. O que eu faço? Espera. Se ele for proibido por moral, tudo bem. Se ele for proibido por política, você vai sofrer um processo, você pode ser preso. Aí falei, dá para o senhor verificar para mim? Aí ele falou, eu passo lá. No dia seguinte, ele veio e falou assim, pode ficar tranquilo, ele vai ser proibido só por moral. Como se fizesse diferença. Não, eu sei que quando eu fui processado, dava cadeia, sim. Dava cadeia. Não era... Agora, você continua escrevendo no Estado de São Paulo. Continuo escrevendo quinzenalmente agora. Quinzenalmente. Na época da Última Hora, quando eu comecei a trabalhar em jornal, de ir na redação diariamente, foi na Última Hora, em 1961, eu acho. Por aí. E fui até 65, quer dizer, você estava lá também na época... Passamos toda essa época. Inclusive, Aliás, época de ficar lá... Quando eu falei mentira, eu fui indelicado. Eu disse que você era exagerado. Quando eu falei o quê? Que você... Quando você disse que eu te Você corrigia. copidescava mesmo, claro. Não, eu copidescava e você me arranjava ingresso para o Teatro Revista. É verdade, a gente assistiu cada espetáculo. Lembra? E cinema também. Eu não sei se conseguiram aqui um trecho de um filme maravilhoso que a gente assistiu junto. Você fazia crítica de cinema. Eu fazia crítica. E tinha uma generosidade, né? Uma benevolência muito grande com as produções brasileiras. E eu dizia, mas... e a gente ia junto ver, ria muito. Porque a Última Hora era no centro. Exatamente. E, teve uma época que a gente ficou trancado na redação, porque teve logo depois, em 64, 65. Foi no 31, no 1º de abril. Exatamente. Porque o CCC vinha vindo do Mackenzie, armado, para empastelar a Última Hora. Isso. Empastelar seria destruir, pôr fogo e matar, porque o CCC era violento. E aí fomos avisados, aí fecharam todas as portas, ficamos todos lá. E a gente não sabia, vamos ficar aqui, trabalhamos aqui. Até a Lique Cossack, lembra, colunista social? Lembro, claro que sim. A gente disse, a Lique, as mulheres vão embora. A Lique disse, eu vou morrer aqui junto.
e vou morrer. A gente ia morrer embaixo do Mosteiro de São Bento. É. Mas um diretor da última hora, que eu não vou dizer o nome, uma hora passou e falou assim, olha, minha mulher me ligou do hospital, eu vou lá e já volto. Não voltou até hoje. Ficamos nós lá. Aí a gente foi ver um filme, que era um filme do Zé do Caixão, Zé Mojica Marins. Mas não era um filme de terror. Era uma coisa maravilhosa, porque era um filme de cowboy. A Sina do Aventureiro. A Sina do Aventureiro. E a gente vai mostrar um trecho da Sina do Aventureiro. Por favor, vamos lá. Fugir. É só isso que você soube fazer até agora. Fugir. Até que uma bala traiçoeira termine com a sua vida. A vida tem que ser assim, porque esta é a sina do aventureiro. Para subir no cavalo foi um inferno. Adeus, dois. Adeus, Charles. Oh, que lindo. Mas esse filme está escrito ali 59, mas não é 59. Mas passou depois. Ah, tá, porque quando a Ele gente assistiu, produziu ia esse ser filme. 62, 63, sei lá. Tem um outro trechinho. Vamos ver? Está sendo perseguido. Agora. Quanta porteira. Tá bom. A grande diferença é que geralmente em filme western, o cowboy vem e pula a porteira, né? Aqui não, ele saltava, abria, fechava, Abria. tinha outra porteira, ele saltava, abria, fechava. Era uma E o Zé fazia um papel tipo o Gaby Reis, que era um cowboy gaiato. Que era tipo Zorro, tipo uma coisa assim. É, não, a tese do filme, a história do filme era maravilhosa, que mataram o pai dele e ele jurou vingança, mas o pai pediu, meu filho, por favor, abandone as armas. Aí ele tinha que inventar maneiras de matar os 8 que tinham assassinado o pai dele sem usar armas. E o último ele mata de susto. Se esconde atrás de uma porta, quando o cara entra, ele lá, e o cara, oh, meu coração. Esse aí eu já não lembro. Agora, você lembra, a gente ia... Ah, não, era o sogro, perdão, quem morre é o sogro. O sogro é que tinha morrido. A gente ia ver dezenas de filmes. É. E cada filme ruim, e a gente nunca saía com medo que o filme melhorasse na hora que a gente saísse. É, isso aí não pode piorar. Agora vamos falar aqui, tem também aqui no livro, tem aqui marcado uns trechos de um livro seu que foi primeiro aceito nos colégios e depois foi proibido. Cadê Alex? Está aí? Tá marcado no outro. Presta aqui. Tá onde? Depois Aqui. você me lembra de falar uma coisa da tradução do Zero. Tá. Aqui está nos 100 melhores contos brasileiros, né? Uhum. Isso foi aceito nas escolas? Como é que é isso? Não. Isso, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo Renato, comprou milhares de exemplares de vários livros e distribuiu nas escolas do ensino médio. Certo. Ensino médio, que já são jovens. De repente, em algumas cidades, começa a pipocar uma reação muito louca Contra um conto meu, que se chama Obscenidades para uma Dona de Casa. Tá Esse aqui. conto tem 27 anos. É o meu conto mais bonito, o meu conto mais poético, é o meu conto mais bem realizado. Já teve 4 vídeos e 2 vezes ele já foi feito em teatro. Inclusive agora eu e a Vera Holtz, a gente vai andar em vários centros culturais do Banco do Brasil, ela vai ler e eu vou conversar com o público. Agora, olha só os trechos que chamaram mais atenção. Então, É claro, é a história de uma dona de casa solitária, entediada, que recebe cartas pornográficas. aqui. Os bicos dos teus seios saltam desses mamilos marrons
procurando a minha boca enlouquecida. E é lindo, aliás. É, e para rapazes de que idade isso? 15, 16. Não, mas aí várias escolas têm professores que proibiram o livro. Uma professora de Guarulhos abriu o livro na classe, começou a ler e disse, não posso mais ler. Agora, uma professora não preparou a aula antes, não foi ler o conto antes. Teve um bombeiro de Sorocaba que queria ir no Ministério Público. Para reclamar? Para reclamar. Certo para me prender, já estou acostumado. E aí, uma outra, tem numa cidade do interior, uma bibliotecária ameaçada de demissão pela diretora da escola. Por causa do... Por causa do conto. Se ela for demitida, eu vou fazer uma crônica e mostrar. Porque nós Mas não isso é estamos mais na agora? idade. Agora? Semana passada já. Continua a história a correr. É uma coisa que você liga a televisão e vê, pode ouvir e ver coisas semelhantes. Aqui tem, por exemplo, isso aqui, a tua boca engolindo inteiro o meu cacete e etc. Etc. Não. Nada que que um moleque de 15 anos vai ficar mais... O Bira está se lembrando. Agora, Inácio... Agora, deixa eu só te falar uma coisa. Ah. Tem um jornal aqui, o Diário de São Paulo. Ele foi na porta dos colégios e conversou com os jovens, homens e mulheres. E a maioria dizendo assim, conhecemos tudo isso. Sabemos tudo isso. Agora, tem pai que tem o filho para consumo próprio dentro de casa e não conhece o filho que está na rua. O que tem na internet? Não tem... O que tem na internet? O que tem no baile funk? Entende? O que tem... O que tem na vida, meu Deus? Essa aí eu me lembro uma história que é a seguinte. A mãe chamou a filha de 16 anos e falou, minha filha, senta aí, vamos conversar sobre sexo. Ela disse, pois bem, mamãe, o que você quer saber? Também tem a mãe que chegou para a filha e disse assim, eu, na sua idade, eu ainda era virgem. Você é capaz de me dizer isso? Ela falou, com essa cara de pau, não. Agora, aqui tem uma coisa que eu achei curiosa, inscrição de privada, um grafite. Tem uma palavra que, aí, por exemplo, é uma palavra que eu não gosto, mas está escrito aqui. Grafite? Que é, cagar é lei deste mundo, cagar é lei do universo. Cagou Dom Jorge II, cagou quem fez este verso. Tem grafites... É o mais clássico grafite de banheiro, inscrição de banheiro. Bom, tem um outro que é o seguinte... Só que aí eu mudei, porque Era o quê? Na verdade cagar é lei deste mundo, cagar é lei do universo. Cagou Dom Pedro II, cagou quem fez esse verso. E por que você trocou para Eu tive que mudar Dom Jorge, porque eu não podia, na época, se eu pusesse Dom Pedro II, ia ser proibido. E foi, no fim. Você sabe que tem é uma história verídica, um cara que reformou o banheiro do botequim, o banheiro ficou impecável e tal, mas aqueles banheiros antigos de puxar aquela cordinha e tal. E aí ele ficou tão encantado com a reforma que ele escreveu um cartaz, botou na parede, dizendo assim, favor não defecar fora do vaso. Só que ele escreveu defecar com 2 Fs. Aí, 2 dias depois ele entrou e tinha escrito embaixo assim, quem será o mequetrefe que escreveu tal maravilha? Quem defeca com 2 Fs, limpa o cu com C cedilha. Eu acho também clássico. Mas a pessoa tem que trocar isso aqui por Dom Jorge II. Agora, tem que explicar que esse livro é toda uma época, é o Brasil inteiro, e é o caos brasileiro, e é a cultura. Inscrição de banheiro é a cultura popular. Mas ainda é, né? Ainda é. Ainda é, claro. Você sabe o que o Tarso de Castro, quando escrevia nos banheiros das mulheres no Rio de Janeiro? Não. Ele entrava no banheiro feminino e punha assim, o Tarso é bom de cama. E deu certo. Por isso que deu certo. Eu conversei aqui com meu amigo Inácio, também adorei, de Loyola Brandão. Inácio, obrigado por tudo, sempre. Daqui a pouco a gente volta.